Amém? Fazendo a leitura da palavra de Deus, ela diz assim, Lucas capítulo 23, do versículo 32 ao 43, diz: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo, observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Oremos. Senhor, a tua palavra, ela é viva, e eu creio que enquanto a líamos, o Senhor já estava falando, trabalhando nos corações, porque a tua palavra, ela é poderosa. E agora, Deus, diante dessa exposição, ó Pai, limitada, ó Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia e que esta palavra ela venha produzir o fruto, ó Pai, que o Senhor deseja que ela produza em cada coração, no nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nesta manhã, quero falar sobre o perdão estendido de Deus. Às vezes, quando ajudamos alguém, nós ajudamos uma pessoa, e a gente não ajuda somente aquela pessoa, aquela ajuda, ela se estende à pessoa que convive com aquela pessoa a qual nós ajudamos. O perdão estendido de Deus, ele vai além, ele se estende para todas as pessoas. Mas que todas as pessoas são essas? São as pecadoras. Aí você pode dizer nessa manhã, então essa palavra não tem nada a ver comigo. Aí lá em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, todos pecaram, eu, você, todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus, porque o nosso pecado nos distancia de Deus, e a única maneira de nos aproximar de Deus, é por meio de Jesus, somente por meio de Jesus, recebendo o perdão de Deus. Então não existe outra maneira. Você pode pedir um amigo, você pode pedir a qualquer coisa que exista nesse mundo, para tentar se aproximar de Deus, você não vai conseguir, somente através de Jesus. Por isso nós lemos no texto de hoje que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus Cristo, porque cantamos Jesus Cristo, é Ele que muda a nossa vida, e esse perdão, então a maneira de nos aproximar de Deus, é através do perdão que Ele nos oferece. Você está vivendo a sua vida, sim, viva a sua vida, mas viva a sua vida recebendo de Deus aquilo que Ele oferece a você, né? Então todos são pecadores, não existe nenhum aqui que não é pecador, e é o pecado que nos afasta de Deus, mas Deus oferece o perdão a todas as pessoas. O perdão de Deus, ele é estendido a todas as pessoas, mas querendo ser breve nesta manhã, eu quero dizer que, em primeiro lugar, o perdão de Deus, ele é estendido a todas as pessoas, mas ninguém, exatamente ninguém, será perdoado contra a sua própria vontade. Deus, Ele deseja perdoar
todas as pessoas, todas, exatamente todas. Mas ninguém, meus irmãos, nenhuma pessoa será perdoada contra a sua própria vontade. Se ela não desejar ser perdoada, se ela não quiser ser perdoada, ela não será perdoada. O perdão está disponível para ela. Ela precisa desejar receber este perdão. O preço do perdão já foi pago na cruz. Mas se ela rejeita isso, ela vai continuar presa, vai continuar escrava, vai continuar condenada. E no texto do versículo 33 ao 34 diz: quando eles chegaram lá no lugar, as pessoas chegaram com Jesus Cristo, lá no lugar chamado Calvário ou Caveira, e Jesus foi crucificado junto com 2 outros marginais, malfeitores, e ali ele foi crucificado com essas pessoas que a Bíblia chama aqui também de criminosos, um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus olhou para aquelas pessoas todas e falou o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus, o desejo de Deus é oferecer perdão para todas as pessoas. Todas. Mas ninguém é perdoado contra a sua própria vontade. Ninguém é perdoado. Cada um deve se arrepender de seus pecados e atender o chamado de Deus para crer em Jesus Cristo, porque somente nele há salvação, a fim de ser perdoado somente por meio de Jesus. Então o perdão de Deus, meus irmãos, é oferecido ao mundo, mas somente os que creem receberão o perdão de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Ok? Então, o amor de Deus está disponível para todas as pessoas, o perdão de Deus está disponível para todas as pessoas, mas ninguém será perdoado, ninguém experimentará o amor de Deus contra a própria vontade. Se ela não quiser receber o amor de Deus, por mais que o amor esteja disponível, por mais que o perdão esteja disponível, se ela não quiser, se ela rejeitar, ela não vai receber, não vai experimentar. Então essa é a primeira dica que você precisa ter nessa manhã, quando a gente entende que o perdão e o amor de Deus se estende a todas as pessoas, se estende mesmo, você não está fora disso, você é alvo do amor de Deus, você é alvo do perdão de Deus, todas as pessoas, o mundo inteiro, até aquelas pessoas que você olha para elas e fala, não tem mais jeito, você precisa mudar isso e falar, não, em Deus tem jeito para essa pessoa. Agora, se ela rejeita isso, ela não experimentará o perdão, vai continuar vivendo uma vida condenada. Então, em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que o amor de Deus é estendido a todas as pessoas, mas aquelas que a rejeitam, revelam falta de temor e serão condenadas. O amor de Deus é para todas as pessoas, mas aquelas que rejeitam serão condenadas. Não tem jeito, aí não tem. A partir do momento que a pessoa rejeita, acabou. E se ela morrer, acabou para ela, não tem mais jeito mesmo. Hoje, enquanto tem vida, a pessoa tem a oportunidade de experimentar o perdão de Deus, desfrutar do amor de Deus, de um relacionamento bonito com Deus. Mas depois da morte só resta o juízo. Não adianta você rezar uma missa, não adianta você acender uma vela, não adianta você pedir a uma outra entidade, outra coisa, um outro santo, que não vai adiantar, não tem purgatório. A palavra de Deus diz que depois da morte resta-se o juízo, não tem mais jeito. Mas enquanto a pessoa está viva, tem jeito. E eu quero dizer para você que, assim, rapidamente existem 3 tipos de morte. A morte física, que é que a pessoa para de respirar, o corpo não aguenta mais, morreu fisicamente. O que a gente faz? Sepulta essa pessoa, né? É a morte física. Segundo tipo de morte, a morte espiritual. Que morte é espiritual? A pessoa está viva, é um tipo de pessoa viva,
mas que está espiritualmente morto, ou seja, rejeitou, ainda não entregou sua vida a Jesus, mas está viva. E existe a morte eterna. Que tipo de morte é essa? A morte eterna é quando a pessoa morre sem Cristo, está eternamente morto, ele morreu sem Cristo. Então a gente olha por aí, existem muitos mortos ambulantes, pessoas que estão vivas fisicamente, mas espiritualmente mortas, elas estão mortas ambulantes. Essas pessoas precisam ouvir que o perdão de Deus se estende a elas, e elas precisam então se arrepender de seus pecados, porque o perdão de Deus jamais será experimentado contra a própria vontade. Para isso a pessoa precisa então receber o perdão, porque uma pessoa condenada, algumas características nelas. Primeiro, pessoas condenadas que rejeitam esse perdão, o amor de Deus, elas pensam somente nesta vida presente, e aí entra o ladrão, a gente chama do ladrão da cruz, né? O malfeitor, o criminoso da cruz, que fala, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Ele estava naquela condenação ali, estava crucificado ao lado de Cristo, e ele só pensava no momento ali, só pensava no momento presente. Salva a si mesmo e a nós, tira a gente dessa situação. Geralmente pessoas condenadas, elas estão limitadas a esta vida, não tem perspectiva do futuro. Pessoas condenadas têm uma característica de negligenciar a eternidade, porque ela está arraigada a esta vida, tem que viver, o que importa é o agora. Ela não tem esperança, ela não tem perspectiva de vida eterna, não tem. Pessoas condenadas que rejeitam o perdão de Deus, elas não se enxergam como pecadoras, elas são cegas para os seus pecados. É o que aconteceu com esse homem, esse malfeitor aqui, que clama, chama, salva a si mesmo e a nós também. E aí entra o outro que estava do outro lado e fala para ele, cara, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. E aí na versão de vocês, porque aqui é a Nova Versão Internacional, na versão de vocês está, você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação. Quer dizer, olha só, eu estou aqui porque eu fiz isso. Ele estava sendo crucificado pelo mal que ele fez, ele merecia receber aquele castigo, mas ele não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia enxergar isso. Ele queria algo imediato, uma salvação imediata. Ele estava arraigado a este mundo, ele não tinha perspectiva de futuro. Esse homem, ele negligenciou a eternidade e não se enxergava como pecador. Isso é característica de pessoas condenadas, pessoas que rejeitam o perdão de Deus, a salvação. Pessoas assim, meus irmãos, elas não experimentarão o perdão de Deus, porque elas rejeitam, e por isso elas são condenadas. Mas também, eu já disse para vocês que o perdão de Deus é estendido a todas as pessoas, mas ninguém será perdoado contra a própria vontade. Eu disse também para vocês, no segundo lugar, que o perdão de Deus é estendido a todas as pessoas, mas aquelas que a rejeitam, isso revela a falta de temor, isso revela que ela é condenada, ela está condenada. Quem não crê já está condenado. E eu apresentei algumas características dessas pessoas. E por fim, eu quero dizer para vocês que o perdão de Deus é estendido a todas as pessoas, mas somente os que se arrependem receberão a promessa de salvação. Somente os que se arrependem. No versículo 41 ao 43, apresenta uma vida, meus irmãos, que viveu a sua vida toda, sabe, negligenciando uma vida de pecado, mas no seu último momento, ela teve uma oportunidade, e ela não deixou escapar. Esse criminoso da cruz, um zombava, um pensava somente nesse momento, mas o outro, ele aproveitou a oportunidade que estava diante dele, e ele repreende o outro que estava na mesma condenação, e ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Sabe o que é isso, meus irmãos? Reconhecer-se como pecador. Eu estou aqui porque eu mereço isso. Eu mereço essa condenação por causa do meu pecado. Ele não fugiu disso. Ele admitiu o seu pecado. Eu estou aqui porque eu sou pecador. Por isso que eu estou condenado. Por isso que eu estou pagando esse preço. Ele reconheceu o seu pecado. Em segundo lugar, ele reconheceu que merecia a condenação que ele fez, pelo que ele fez. Eu mereço isso, além de ser pecador, eu mereço o que eu estou recebendo. Existem pessoas que acham, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão boa, se julgam tão perfeitas, sabe? E não experimentam a graça, não experimentam o perdão. Por quê? Por quê? Porque se acham boas demais. Se acham boas demais. Por isso nada acontece na vida delas. Hoje eu digo para você, tudo pode mudar na sua vida. Se reconheça como pecador. Se reconheça como o que você está recebendo. Você merece isso mesmo. Você não merece nada mais do que isso. Pelos seus atos, pelo que você é. Mas também, esse homem que nas últimas, ele aproveitou a sua oportunidade, a qual o perdão de Deus se estendeu, e ele se arrependeu, recebendo a promessa de salvação. Isso mostra que esse homem, ele clamou por salvação, no seu último momento de vida, ele clamou por salvação, reconhecendo Jesus como Messias, reconhecendo Jesus como Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor. E ele diz lá no versículo, aí ele continua, dizendo, fala para Jesus, Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Sabe o que é isso, irmãos? Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Esse homem, ele conhecia Jesus, mas ele vivia talvez uma vida, sabe, uma vida muito confusa, até que chegou um momento que ele teve a última chance dele, e ele aproveitou a chance que ele tinha. Ele aproveitou. Como é que uma pessoa pode falar com Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Isso é uma compreensão teológica, que é o seguinte, olha só, o reino de Jesus, ele estava confessando, o reino que Jesus veio plantar aqui, não é um reino terreno, é um reino no coração das pessoas, é um reino no teu coração. Este é o reino que Jesus veio plantar. Esse homem reconheceu-se pecador, se arrependeu de seus pecados e clamou por salvação, reconhecendo Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador, o Messias que havia de ser enviado para salvar a humanidade de seus pecados. E ele ouve de Jesus o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é um lugar onde não há dor, não há sofrimento, é um lugar onde Jesus está. Paraíso. Outros chamam seio de Abraão, outros chamam céu, não importa o nome, eu só quero estar, quando eu partir deste mundo, no lugar onde Jesus está. Só quero estar lá, é lá que eu quero estar. Eu quero concluir essa palavra da seguinte maneira: o perdão de Deus, ele é estendido para todas as pessoas, para todas, inclusive para você, nesta manhã. Não sei como é que você está vivendo a sua vida, não sei se você se reconhece como pecador, como uma pessoa que merece ser punida. Geralmente o nosso orgulho nos faz achar que eu sou boa demais, não faço mal a ninguém. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão de Deus, por causa do pecado.
Mas Deus veio até você agora, por meio da palavra dEle, e o desejo dEle para a sua vida é que você receba o perdão dEle, e assim você seja reconciliado com Ele, e que você garanta assim a sua vida, uma vida eterna com Ele. Esse é o desejo dEle para a sua vida, e você só recebe esse perdão se você quiser. Ninguém vai receber o perdão de Deus contra a sua própria vontade. Ninguém recebe o perdão de Deus rejeitando. Você precisa, sim, se arrepender de seus pecados e receber a promessa de salvação, porque a promessa de salvação é para todo aquele que crê. Talvez você queira viver a sua vida, vou viver a minha vida. Quando Deus quiser, eu vou aceitar. Eu creio que Deus quer hoje, quer entrar na sua vida hoje, quer mudar a sua vida hoje, porque hoje está sendo anunciada a salvação para você, porque você não sabe o dia nem a hora que você vai partir deste mundo. Será que vai ser necessário você experimentar uma doença terminal, e no mundo tão violento que nós vivemos, a gente não sabe o dia nem a hora. Então o dia de você entregar sua vida a Jesus e receber o perdão de Deus é hoje. Nós vamos cantar um louvor agora, e esse louvor que nós vamos cantar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre ele, que você pudesse permitir Deus tocar no seu coração, e você então receber da parte de Deus o perdão que Ele estende a você nesta manhã. Nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico, e aí se você, no final do cântico, a gente vai cantar uma vez só, e depois desse cântico, eu vou fazer um convite a você.